Fala pessoal, continuando aqui a nossa live. Ontem foi o capítulo um, o episódio um, na verdade, e hoje nós vamos para o episódio 2. Ainda estamos no capítulo um do livro Story Brand, do Donald Miller, um livro sobre marketing, sobre a mensagem e sobre storytelling. Incrível. Vamos lá. Há um inimigo feroz e insidioso, que se não identificado e combatido, descaracterizará de tal forma nossa empresa que ela virará uma bagunça irreconhecível. Esse inimigo é o ruído. O ruído matou mais ideias, produtos e serviços do que impostos, recessões e ações judiciais. E até mesmo um designer e até mesmo um design de produto inferior. Não estou falando do ruído dentro do nosso negócio, mas do ruído que criamos enquanto um negócio. Muitas vezes chamamos de marketing algo que na verdade é apenas desordem e confusão espalhada por nossos sites, e-mails e comerciais, algo que nos custa milhões. Anos atrás, um cliente da Storybrand que participava de um dos nossos workshops rejeitou a nossa proposta. Ele disse: Não acho que isso vai funcionar para mim. Meu negócio é muito diversificado para ser reduzido a uma simples mensagem. E aí eu pedi para ele me explicar. Tem uma empresa de pintura industrial com 3 fluxos de receita diferentes. Em uma divisão, aplicamos revestimentos em pó, em peças de automóveis. Em outra, selantes ao concreto. E na terceira, temos um processo de pintura estilizado usado especificamente em hospitais. Seu negócio era diversificado, mas não tão complexo que não pudesse ser simplificado para que mais pessoas o contratassem. Perguntei se eu poderia colocar seu site na tela gigante da televisão para que todos do workshop vissem. Seu site era bem pensado, mas não fazia muito sentido de uma perspectiva externa, que é como cada cliente vê o seu negócio. O homem havia contratado um artista para pintar seu prédio e ele estava vendo e o homem havia contratado um artista para pintar seu prédio. Ele estava vendendo um edifício e é a primeira e é a primeira vista e, e à primeira vista parecia o site de um restaurante italiano. A primeira pergunta que me veio à mente quando observei foi: Você fornece algum tira-gosto grátis? Havia milhares de links que iam desde informação de contrato e perguntas frequentes até uma linha do tempo da história da empresa. Havia até links para organizações sem fins lucrativos apoiados pela empresa. Era como se ele respondesse a uma centena de perguntas que seus clientes nunca haviam feito. Pedi à turma que levantasse a mão quem achava que a empresa dele cresceria se deixássemos o site limpo e apresentássemos uma imagem de alguém vestindo um jaleco branco que tivesse pintado algo ao lado do texto que dizia: Nós pintamos todos os tipos de S, acompanhado por um botão no meio da página dizendo: Faça seu orçamento. Toda a classe levantou as mãos. Claro que a empresa dele crescia. Por quê? Porque ele finalmente pararia de forçar os clientes a queimar. De novo. Claro que a empresa dele cresceria. Por quê? Porque ele finalmente pararia de forçar os clientes a queimar calorias pensando na vida e na empresa dele. E lhes ofereceria a única coisa que resolveria seus problemas: um pintor. O que achamos que estamos dizendo ao nosso cliente e o que ele realmente ouve são duas coisas diferentes. E os clientes não tomam decisões de compra baseado naquilo que dizemos, mas naquilo que eles ouvem. Pare de dizer isso. Todos os escritores experientes sabem que a chave para uma grande escrita não está no que eles dizem, mas no que não dizem. Quanto mais cortarmos, melhor o roteiro de um livro. O matemático e filósofo Blaise Pascal é muitas vezes creditado por enviar uma carta longa, afirmando que ele simplesmente não teve tempo de enviar uma carta curta. Se quisermos nos conectar com os clientes, temos que parar de lhe enviar tanto ruído. A beleza de esclarecer nossa mensagem usando o método SB7 está facilitando a comunicação. Você não vai mais olhar para uma página em branco se perguntando o que dizer em seu site.
discurso de vendas, na mala direta de e-mails, nos anúncios no Facebook ou mesmo em comerciais de rádio e televisão. Faça com que a mensagem seja clara. Quando administramos uma empresa, seja ela pequena ou dona de uma marca que vale bilhões de dólares, confundir nossos clientes nos custa dinheiro. Quantos dos membros de nossa equipe não conseguem explicar como ajudamos nossos clientes a sobreviver e prosperar? Quantas pessoas estão comprando de nossos concorrentes porque estes se comunicam com mais clareza do que nós? Quanto tempo permaneceremos no mercado se continuarmos a falar sobre os aspectos de nossos produtos com os quais os clientes não se importam? Tudo pode ser diferente. Para fazer com que nossa mensagem seja mais clara, vamos precisar de uma fórmula de respeito, que seja capaz de organizar nossos pensamentos, reduzir nossos esforços de marketing, eliminar a confusão, aterrorizar a concorrência e, finalmente, fazer nossas empresas crescerem de novo. Vamos aprender essa fórmula agora. A arma secreta que fará a sua empresa crescer. Para ajudá-lo na tarefa de fazer sua empresa crescer, vou orientá-lo a simplificar sua mensagem, formatando-a em atraentes chamadas distribuídas. Uma vez instituídas essas categorias, qualquer ansiedade decorrente da sua fala sobre marca diminuirá e os clientes ficarão mais atraídos por aquilo que você oferece. Ficaremos por dentro da história de seus clientes e nos colocaremos bem no meio dela. Uma história é como uma energia atômica, é perene e capaz de alimentar uma cidade. Uma história é a única coisa que pode manter a atenção de um ser humano por horas. Ninguém consegue ficar imune a uma boa história. De fato, os neurocientistas afirmam que o ser humano médio fica mais de 30% do tempo devaneando, ou seja, sonhando acordado. A menos que esteja lendo, ouvindo ou assistindo ao desenrolar de uma história. Por quê? Porque quando nos envolvemos em uma história, ela ocupa em nós o lugar do devaneio. Histórias são a maior arma que temos para combater o ruído, pois organizam as informações de tal forma que as pessoas são compelidas a ouvir. Histórias extraem música do ruído. Vivendo em Nashville, aprendi um pouco sobre a diferença entre música e ruído. Quase metade dos nossos amigos são músicos. Sempre fico espantado com o talento deles. Não há um jantar que role sem que alguém pegue o violão. Eu poderia resumir o que aprendi sobre a diferença entre música e ruído, dizendo que meus amigos fazem música e eu ruído. Mas existe na verdade uma ciência complicada envolvida. Tecnicamente falando, música e ruído são semelhantes. Ambos originam-se de ondas sonoras que sensibilizam nossos tímpanos. A música, no entanto, é um ruído submetido a certas regras que permitem que o cérebro opere em um nível diferente. Se eu tocasse para você uma gravação de um caminhão basculante, retraindo a caçamba, pássaros cantando, crianças rindo, você não se lembraria desses sons no dia seguinte. Porém, se eu tocasse uma música dos Beatles, provavelmente você ficaria cantarolando ela por uma semana. Há uma diferença óbvia entre uma música com um bom arranjo e o som de um gato que persegue um rato em uma fábrica de mobiles. Algo equivalente à média dos sites corporativos, ao típico discurso de venda ou ao costumeiro relato dos aspectos principais de um produto ou serviço oferecido. O cérebro lembra a música e esquece o ruído, assim como se lembra de algumas marcas e se esquece de outras. Histórias assemelham-se à música. Uma boa história reúne uma série de eventos aleatórios e retira deles a essência do que realmente importa. Há um motivo pelo qual o corte final de um filme é chamado de corte final. Antes da versão exibida no cinema, um filme passou por inúmeras edições, opções, revisões e exclusões. Às vezes, personagens são excluídos por completo. Por quê? Porque os contadores de histórias têm filtros para cortar o ruído. Se um personagem ou cena não servir ao enredo, ele precisa ser cortado.
Quando meus clientes querem adicionar aquela bagunça toda à sua mensagem de marketing, peço-lhes que considerem a ramificação. A- Peço-lhes que considerem as ramificações que criariam se estivessem escrevendo um roteiro. Quero dizer o seguinte: a identidade. E se a identidade Bourne fosse um filme sobre um espião chamado Jason Bourne procurando sua verdadeira identidade, mas também incluísse cenas de Bourne tentando perder peso, casar-se com uma garota, defender uma tese, ganhar na loteria e adotar um gato? O público perderia o interesse. Quando os narradores bombardeiam o público com excesso de informações, ele é forçado a queimar muitas calorias organizando os dados. Como resultado, devaneia, sai da sala ou, no caso do marketing digital, clique em outro site para fazer um pedido. Por que tantas marcas criam ruído ao invés de música? Porque não percebem que estão criando ruído. Realmente pensam que as pessoas estão interessadas nas informações aleatórias que elas distribuem. É por essa razão que precisamos de um filtro. A essência da gestão de marca é criar mensagens simples e relevantes que podemos repetir recorrentemente para ficarmos marcados na consciência do público. Steve Jobs e a mensagem da Apple. A Apple ficou muito maior depois que Steve Jobs começou a configurar sua mensagem através do filtro de uma história. Ele mudou seu modo de ver as coisas após trabalhar nas fábricas geniais de contadores de história, que é a Pixar. Quando Jobs voltou à Apple depois de conviver com contadores de histórias profissionais, percebeu que as histórias eram tudo. Basta pensar na transformação incrível ocorrida na vida e carreira de Steve Jobs após a Pixar. Em 1983, a Pixar lançou o computador Lisa. Não foi a Pixar, foi a Apple. A Apple lançou seu computador Lisa, o último projeto em que Jobs trabalhou antes de sair de lá. Jobs lançou Lisa com um anúncio de 9 páginas no New York Times explicando as características técnicas do computador. Foram 9 páginas de jargão, pelas quais ninguém fora da NASA se interessou. Foi um fracasso retumbante. Quando Jobs voltou à empresa depois da experiência na Pixar, a Apple centrou-se no cliente, tornando sua comunicação clara e atraente. A primeira campanha de lançamento ocupou a 9 páginas. A primeira campanha de lançamento ocupou 9 páginas no New York Times e tinha apenas 2 palavras em outdoors em todos os Estados Unidos. Think different. Pense diferente. Eu sou poliglota. Ao refinar sua comunicação, tornando-a simples e relevante, a Apple deixou de apresentar computadores na maioria de suas propagandas. Ao invés disso, conscientizou-se de que seus clientes eram todos vivos, heróis que respiravam, e passou a fazer parte da história deles. Isso foi feito um. Isso foi feito para identificar que seus clientes queriam. 2. Definir o desafio que seus clientes enfrentavam. 3. Oferecer aos clientes ferramentas que poderiam usar para se expressar. Cada uma dessas realizações é um fator crítico para a conexão com o cliente. Falarei sobre esses 3 pilares e mais nos próximos capítulos, mas por hora basta tomar conhecimento de que o tempo em que a Apple passou esclarecendo o papel que desempenhou na história de seus clientes é um dos principais responsáveis por seu crescimento. Note, no entanto, que a história da Apple não se trata da Apple, diz respeito a você. É você o herói da história e a empresa desempenhou um papel semelhante ao do Sr. Q nos filmes do James Bond. O Sr. Q é um vilão do filme do James Bond. Eles são o cara que vai ver quando precisa de uma ferramenta para ajudar a ganhar o dia. A despeito do que os adeptos do culto do Mac possam dizer, a Apple provavelmente não faz os melhores computadores ou telefones. Melhor é algo subjetivo, claro. Assim, se a Apple tem a melhor tecnologia ou não é discutível.
Isso, contudo, não importa. As pessoas não compram os melhores produtos, compram os produtos que podem entender mais rapidamente. Isso é incrível. As pessoas não compram os melhores produtos. As pessoas compram os produtos que podem entender mais rapidamente. Se você postar essa frase hoje nas suas redes sociais, as pessoas vão curtir, porque é uma frase muito boa. A Apple inseriu-se nas histórias de seus clientes como nenhuma outra empresa de tecnologia e, como resultado, não apenas é a maior empresa de tecnologia, como se inclui entre as 10 maiores há um bocado de tempo. Se quisermos Se quisermos que nossas empresas cresçam, devemos pedir emprestado uma página do livro de referência em que a Apple se transformou. Devemos fazer com que a nossa mensagem seja mais clara. Uma história pode fazer sua empresa crescer. Para compreender melhor o que Steve Jobs aprendeu em sua temporada na Pixar, vamos deixar nossas roupas de executivo de lado por algumas páginas e fingir que estamos aprendendo sobre história. Uma vez dando-se conta de como a história se integra à mensagem de marca, você poderá criar peças de comunicação e até mesmo estratégias de marca que envolvam mais clientes e façam sua empresa crescer. E se realmente tiver êxito nisso, o pessoal do escritório vai se perguntar como você se tornou um gênio do marketing. Após estudar centenas de filmes, novelas, peças de teatro e músicas de quase todos os gêneros inimagináveis, depois de ter escrito 8 livros, bem como um roteiro lançado nacionalmente, reduziu os elementos necessários de uma história convincente em 7 pontos de trama básico. Se estivéssemos escrevendo um roteiro completo, é claro, precisaríamos de mais. Porém, para fins de compreensão e entrada na história dos nossos clientes, apenas 7 bastam. Uma história em poucas palavras. Quase todas as histórias que você vê ou ouve são assim. Um personagem que se um personagem que deseja alguma coisa encontra um problema. Antes que possa obter no auge do seu desespero um guia entre em sua vida, lhe dá o plano e o convida a agir. Tal ação o ajuda a não fracassar e termina com um sucesso. É isso mesmo, de agora em diante haverá alguma forma dessa estrutura em quase todos os filmes que você assistir. Esses 7 pontos de trama básicos são acordes de música, no sentido de que você pode usar para criar uma variedade infinita de expressões narrativas, assim como tocar o violão. Com esses 7 acordes, cria-se uma infinidade de música. Tocar uma variação muito ampla desses acordes, no entanto, significa correr o risco de cair no ruído. Vejamos como essa estrutura simples se encaixa em algumas histórias familiares. Uma vez que você reconheça nas histórias, começará a entender exatamente em que ponto a narrativa de sua marca, ao não aderir à fórmula, tem confundido os clientes. Aí aqui tem uma ilustração, ó, tem uma ilustração que é basicamente assim: um personagem que tem um problema, e aí ele encontra um guia que tem um plano, e esse plano convida ele a agir. E aí isso evita um fracasso e termina com sucesso. É a estrutura básica de um filme. Você pegar o Batman, por exemplo, os pais deles morreram, que é o problema. Ele encontrou um guia, que são os ninjas lá que ensinaram ele e tal, as coisas. E aí eles tinham um plano de deixar o mundo melhor e ele investiu nisso para ir para Gotham City e descer o cacete em todo mundo. Ele começou, ele virou o Batman, foi para lá. E aí isso ajudou ele a evitar vários fracassos, vários assassinatos, vários problemas e terminou com um sucesso. No caso dele, não trouxe os pais dele de volta, mas ele ajuda várias pessoas. E essa é a saga do herói. Isso se aplica a qualquer filme que você estiver assistindo, desde o Alto da Compadecida até Missão Impossível, né? E aqui ele dá um exemplo. Ó. No primeiro filme de Jogos Vorazes, a personagem Katniss Everdeen
deve competir em um desturpado torneio de lutas até a morte, imposto pelo povo de Panem, um governo diabólico e tirânico chamado Capitólio. O problema que ela enfrenta é óbvio: deve matar ou ser morta. Katniss está oprimida, desesperada e em minoria. Ao lado dela, Haymitch, o impiedoso, dado a bebedeira, campeão veterano do torneio anterior dos Jogos Vorazes, assume o papel de mentor de Katniss, ajudando a criar um plano para conquistar o público, que é aquela roupa dela lá que pega fogo. O primeiro filme é muito bom. Com isso, Katniss ganha mais patrocinadores e consegue mais recursos para a luta, aumentando suas chances de vitória. Veja a primeira história dos Jogos Vorazes apresentada na grade Storebrand. Aqui, ó, igual a gente fez lá do outro, do Batman. Em Guerra das Estrelas, Uma Nova Esperança, nosso herói relutante Luke Skywalker experimenta uma tragédia devastadora. Sua tia e seu tio são assassinados pelo Império do Mal. Isso coloca uma série de eventos em movimento. Luke começa sua jornada para tornar-se um cavaleiro Jedi e destrói a estação de batalha do Império, a Estrela da Morte, o que permite com que a rebelião sobreviva e continue a lutar. Surge um guia, Obi-Wan Kenobi, o ex-cavaleiro Jedi que havia treinado o pai de Luke. E mais tarde a gente descobre que é o Darth Vader. Ele fala: "Eu sou seu pai". E aqui ele mostra a estrutura da história da Starbrand. Enfim, vocês vão conseguir identificar isso em todas as histórias e tendo identificado isso, vocês conseguem replicar isso no marketing de vocês. Hoje nós vamos parar por aqui e se você quer continuar lendo esse livro comigo, amanhã cedo eu vou estar aqui em live para a gente ler junto, tá? Eu vou ler para você. E depois de amanhã vai estar no YouTube, mas só que para quem é inscrito, Storlet, tá bom? Vou terminar por aqui. Obrigado por ler esse livro comigo. Beijo. Lá naquele lugar. Valeu.